Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Federalismo e o papel dos municípios. Nas 3 aulas anteriores, nós estabelecemos os conceitos de federalismo em oposição ao Estado unitário e vimos a história do federalismo nos Estados Unidos, na aula 2, e a história do federalismo no Brasil, na aula 3. Nesta aula, a aula 4, nós pretendemos esclarecer melhor quem são os entes federados que compõem a Federação Brasileira. Bom, buscando essa compreensão, vamos relembrar que o nosso Estado, chamado República Federativa do Brasil, esse é o nome, a nomenclatura atual que a Constituição dá ao nosso país, ele é formado pela união indissolúvel da União, dos Estados-membros, dos municípios e do Distrito Federal. Esses 4 tipos de entes federados compõem a nossa federação. Que destaque precisamos dar a essa dicção do artigo 1º? Primeiramente, ela é uma união indissolúvel, o que deixa claro algo que já frisamos nos conceitos, que é a proibição da secessão, a proibição da separação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Essa união formada pelos nossos entes federativos, ela é indissolúvel, é vedada, é proibida a secessão. E nós temos aí 4 tipos de entes políticos. A União, que é a composição de todos os demais, os Estados-membros, e aqui eu uso a dicção Estado-membro, para que você não confunda o Estado-membro com o Estado-nação. Muitas vezes a gente refere à palavra Estado o conceito de país. Aqui utilizamos a palavra Estado para designar não um país, mas uma subdivisão interna dos países que adotam o modelo federado. Portanto, utilizamos a palavra Estado-membro. Vamos sempre lembrar que um Estado-membro não é um país, ele integra uma nação, integra uma união de Estados que internacionalmente, sim, esta união é que será o país. Então, a República Federativa do Brasil é representada pela União, pelo governo federal. E os Estados-membros são parte da União. Também fazem parte os municípios. Lembrando, são 26 Estados-membros hoje no nosso país. Municípios também integram a nossa federação. Hoje nós temos 5.570 municípios espalhados por esse país. E por fim, o Distrito Federal ele é um só. Ele fica lá em Brasília, a gente conhece normalmente a localidade geográfica como Brasília, mas politicamente nós vamos fazer referência ao Distrito Federal, que é essa organização política e jurídica, né? Então são esses 4 os entes federados no Brasil. E buscando entendê-los e compreendê-los melhor, vamos primeiramente tentar fazer um mapa desses entes federados, né? Nós temos na União, então a gente vai começar definindo, estabelecendo e estudando melhor a União. Depois vamos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Tentando compreender melhor a União, nós temos que sempre relembrar, e esse é o tópico do nosso próximo curso, Separação de Poderes, que a União se organiza dentro de uma distribuição de competências, né? Chamada também de separação de poderes. Então nós temos o Poder Executivo da União, o Poder Legislativo da União e o Poder Judiciário da União. O Poder Executivo da União, ele é representado sempre pela Presidência da República. O Presidente da República é, de fato, o chefe do Executivo da União. E a União, ela se estabelece ou se organiza na administração direta e na administração indireta. A administração direta é aquela diretamente, portanto, relacionada, vinculada hierarquicamente ao chefe do Poder Executivo Federal, que é o Presidente da República. Ela é distribuída em ministérios. Esses ministérios se dividem em secretarias. As secretarias se dividem em departamentos, seções, subseções, gabinetes, etc. Essas subdivisões do Poder Executivo Central, da administração direta, como conhecemos, né? Vários ministérios, várias formas de organização. E o papel do Poder Executivo é executar as leis feitas pelo Poder Legislativo. Além da administração direta, compõe também o Poder Executivo a administração indireta. São, claramente, membros da administração indireta, pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, a União, além de ministérios, secretarias e departamentos, tem também autarquias, o exemplo claro, muito claro aí de alguns institutos federais, né, na área de educação ou fora dela, também as universidades públicas federais são autarquias, as fundações públicas a gente conhece várias, como a Fundação Nacional do Índio, entre outras fundações públicas federais, empresas públicas, como é o caso da Caixa Econômica Federal, e sociedades de economia mista, como a Petrobras e o Banco do Brasil, incorporam o Poder Executivo Federal. Além do Poder Executivo, a União detém o seu poder legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é bicameral, 2 câmaras, portanto, 2 órgãos de legislação.
Esses dois órgãos são muito importantes e trabalham em conjunto. Eles conjuntamente fazem as leis da União, exercem a legislação da União. Quem aplica as leis vai ser o Poder Executivo, mas quem cria as leis é o Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, nos seus dois órgãos, o Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado Federal é a representação dos estados e do Distrito Federal. Cada um desses entes, os 26 estados e o Distrito Federal, pode eleger 3 senadores que vão compor o Senado. Já a Câmara é composta por uma eleição proporcional. A ideia, genericamente considerada, é que a Câmara represente a população e o Senado represente os estados que compõem a federação. Essa ideia de bicameralismo também é uma clara influência do modelo norte-americano, em que o bicameralismo lá apresenta essas características, uma representação dos estados e uma representação da população. Bom, também a União detém o seu poder judiciário. Em situações de conflito na execução das leis, atua o Poder Judiciário julgando os conflitos, aplicando a lei a partir de uma demanda, de um litígio, né? O Poder Judiciário da União é feito por essa Justiça da União. Como é organizada a Justiça da União? Nós temos a organização judiciária em geral, organizadas em varas, a unidade jurisdicional de primeira instância em regra, depois os tribunais e, por fim, os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. A Justiça da União é composta por um tribunal, né, o tribunal importante que já destacamos em aulas anteriores, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele é um órgão importante porque ele julga, em última instância, a Constituição. E a Constituição é justamente a que detém essa tripartição de poderes e também a nossa federação. Então, o Supremo Tribunal Federal é um órgão fundamental, né, nesse julgamento. Além do Supremo Tribunal Federal, compõe a Justiça da União o Superior Tribunal de Justiça, que julga em última instância os conflitos de lei federal. A dúvida da interpretação da legislação produzida por esse Poder Legislativo do Congresso Nacional é dirimida, em última instância, pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim como o Superior Tribunal Federal julga em última instância a Constituição, o Superior Tribunal de Justiça julga em última instância as legislações federais. Mas na organização das primeiras instâncias, nós temos que dar um destaque para um órgão da Justiça da União muito importante, que é a Justiça Federal como um todo. A Justiça Federal dita comum julga casos que envolvam os conflitos que envolvam a própria União, suas autarquias, suas empresas públicas, seja a administração direta quanto a administração indireta. A Justiça Federal Comum, portanto, tem uma função especial de julgar os conflitos em que a União esteja envolvida. Também litígios envolvendo crimes federais, que envolvam, portanto, bens, né, pertencentes à União ou interesses violados pela legislação penal, interesses da União. Então, esse papel importante da Justiça Federal, que se organiza em tribunais regionais federais e varas federais. Também compõe a Justiça da União a Justiça do Trabalho, né, que também se divide em tribunais regionais do trabalho e varas do trabalho. É uma justiça especializada em julgar os conflitos envolvendo as relações de emprego. Olha que interessante. Então, é uma justiça especializada, focada nas relações de emprego e nesses conflitos, que faz parte também da Justiça da União. Faz parte também da Justiça da União a Justiça Eleitoral, também organizada em juízos de primeira instância e tribunais regionais eleitorais, né? O foco aí, sem dúvida, é o foco eleitoral, é uma justiça especializada. E, por fim, a chamada Justiça Castrense, Justiça Militar da União, né, apelidada de Justiça Castrense. A Justiça Militar da União, cabe um destaque especial, ela é focada nas situações militares, portanto, né, que envolvam os crimes militares. Ela é muito específica e analisa especificamente as questões envolvendo os militares da União. E só há militares na União nas Forças Armadas, vamos sempre lembrar disso, né? As polícias da União não são militarizadas. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal podem ser uniformizadas, mas não são militarizadas. Os militares da União são os militares que compõem as Forças Armadas, ou seja, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, os crimes envolvendo esses agentes militares são julgados pela Justiça Militar da União, tá? Que se organiza de uma forma toda peculiar. O que a gente percebe dessa organização judiciária em especial? Que, além do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem que sempre lembrar disso, Supremo SUA 1, nós temos outros tribunais superiores, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que julga em última instância as questões envolvendo a legislação federal, mas cada uma dessas justiças especiais também tem o seu tribunal
superior, Superior Tribunal do Trabalho, o TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também o Superior Tribunal Militar, tá certo? Aí, depois desse desenvolvimento, alguns vão me questionar, professor, o senhor esqueceu dois aspectos da Justiça da União que parecem ter faltado aqui. Primeiro, é um tribunal que as pessoas confundem, né? O Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não pertence ao Poder Judiciário. Ele é parte do Poder Legislativo, olha que interessante. E ele auxilia o Legislativo na fiscalização do Executivo. Portanto, não cabe ao Tribunal de Contas da União julgar conflitos na aplicação da lei, mas, sobretudo, fiscalizar a aplicação das verbas federais pelo Executivo Federal. E esse poder é feito pelo Legislativo. Então, o Tribunal de Contas da União é parte do Poder Legislativo da União. Tá? E o outro tribunal que faz parte também da Justiça da União, mas que a gente vai falar numa aula futura, é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esse tribunal pertence, sim, à Justiça da União. Decorrente dessa distribuição dos tribunais, a gente precisa anotar também que, em conjunção a essa distribuição da Justiça da União, nós vamos ter o Ministério Público da União, nós vamos ter a Defensoria Pública da União, também distribuída dessa maneira. Então, ao exemplo do Ministério Público da União, que atua na Justiça Federal, nós vamos chamar de Ministério Público Federal. O Ministério Público da União, que atua na Justiça do Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público da União, que atua na Justiça Eleitoral, é o Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público, que atua na Justiça Militar, é o Ministério Público Militar da União. Então, há procuradores da República da União atuando nessas justiças especializadas também, né? E deveria ser também, com algumas deficiências em alguns setores, a Defensoria Pública, né, que é o atendimento gratuito à população que não tem condição de pagar um advogado para litigar em seu nome. Bom, esse é o mapa, portanto, da distribuição da União.